Fala galera, beleza? Professor Daniel. A aula de hoje vai ser sobre crônica argumentativa, tá? Essa aula vai complementar aquela discussão que nós fizemos na live, né? E vou trazer como é que eu posso dizer, subsídios novos aí para que nós possamos discutir, possamos produzir textos dentro desse gênero fantástico, um gênero muito bom, e eu gosto bastante dele, beleza? Para isso eu vou projetar minha tela para que nós possamos começar a conversar. Só um momentinho, aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui antes, para que tudo dê certo, tudo esteja dentro do planejado. Vamos lá. Pronto. Perfeito. Perfeito. Crônica argumentativa. Ótimo, maravilha. Vamos lá. A argumentação é a principal marca, tá, dessa crônica dita argumentativa. A crônica argumentativa é um texto onde a argumentação é vista como a principal característica. Esse tipo de crônica é muito usado pelos meios de comunicação, essencialmente os jornais e as revistas. Então, aí a gente já pode perceber que a crônica argumentativa, ela faz parte lá daqueles textos do domínio jornalístico. Jornalístico. Beleza? O nome crônica tem origem no latim, tá aqui, crônica, e do grego cronos, tem a ver com tempo. Conforme esse tempo, podemos assemelhá-lo à narração, ao retratar um fato a respeito de um ou mais acontecimentos ocorridos em determinado espaço de tempo. Então, com isso daqui, nós temos que a crônica, faltou um Rzinho. A crônica em si é um texto narrativo. A crônica em si pertence à narração. A narração conta um fato, beleza? Só que a crônica argumentativa, ela está no meio. Por quê? Porque o camarada vai fazer uma narração argumentativa. Um texto argumentativo é aquele em que você, redator, narração argumentativa, você, redator, tem um ponto de vista e você precisa defender o seu ponto de vista. Bacana? Então, a crônica argumentativa é um texto narrativo, né? E como sendo texto narrativo, vai precisar aí de personagens, vai precisar de tempo, vai precisar de espaço, tem que ter um enredo. O enredo é a própria narrativa em si, né? Ela vai ter um narrador, narrador. Sabemos que esse narrador pode ser um narrador de primeira ou terceira pessoa, né? Então, ela vai ter todos os elementos da narrativa, mas esses elementos, eles são só um plano de fundo, vamos colocar assim, ó, pano de fundo para a argumentação. A argumentação. Na verdade, melhor dizendo, a narração, ela serve como uma catapulta, né? Um instrumento utilizado para impulsionar alguma coisa. No caso, a catapulta impulsiona uma pedra. No caso, a narração da crônica argumentativa, ela impulsiona a argumentação. Ela dá início
a argumentação. É com ela, a partir dela, que o redator ele começa a colocar o ponto de vista dele em relação àquele assunto que ele começou a narrar. Beleza? Beleza. Vamos observar agora o passo a passo de uma crônica argumentativa. Já que nós já sabemos o que é uma crônica argumentativa, agora vamos ver como produzir uma crônica argumentativa. Para produzir uma crônica argumentativa, é preciso escolher um tema atual. A ideia lá do Cronos, que indica tempo, faz com que a crônica trabalhe com fatos do cotidiano. É somente por isso e por tudo isso que o tema precisa ser atual. Uma crônica argumentativa deve ter argumentos. Beleza, isso aqui é lógico, faz todo sentido. Escolher um tema, vamos observar quais são os argumentos. Depois escolher o assunto, o tema de sua crônica, pesquise bastante. Ó, coisa linda. Sobre o assunto. Organize as ideias e selecione os argumentos. Aqui você vai fazer tal como se faz em uma dissertação, em que você tem um assunto, tema, você tem um ponto de vista, você precisa selecionar os melhores argumentos para poder colocar no seu texto. A crônica argumentativa é a mesma coisa, você vai precisar selecionar esses melhores argumentos. Bacana. Uma especificidade considerável das crônicas é a grande quantidade de críticas. A crônica ela critica geralmente os costumes das pessoas, né? Com um pouco de humor, cuidado para não virar uma simples crônica humorística, tá? Assim sendo, seja muito criativo ao escrever sua crônica argumentativa. Cuidado para não ser reducionista demais. Ser criativo aqui não é sinônimo de inventar muita história, ir para um lado fantástico, se é que eu posso dizer assim. Porque senão você pode fugir da ideia do cotidiano, que é próprio da crônica, e aí fazer um texto que poderia ser um conto fantástico. Então, muito cuidado com esse termo, seja muito criativo, tá? Muito cuidado com a utilização exacerbada do humor em detrimento da argumentação, porque aí você muda a sua crônica, você muda o gênero, vai deixar de ser crônica argumentativa para ser crônica humorística. Muito cuidado com esses fatos, beleza. Em uma crônica narrativa argumentativa, lembra, ó? Narrativa argumentativa, é contada uma pequena história. Se ela é narrativa, se é crônica, tem que contar uma história. Com personagens, tempo e espaço. Aqui, ó. Personagens, tempo e espaço. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Personagens, tempo e espaço. O enredo é a história em si. Tá. Esse tipo de crônica pode ter discurso direto, indireto e indireto livre. É como as personagens irão falar dentro do texto. Discurso direto, elas falam por si mesmas, aí abre-se um travessão e coloca a fala da pessoa diretamente. O indireto é aquele em que o narrador fala pela pessoa. Ele diz assim: o fulano de tal disse que está com medo de sair nas ruas. Então, disse que, então você já pega a fala da pessoa, transporta por narrador, e o narrador está falando por ela, por isso é o discurso indireto. E o indireto livre é aquele que não tem a marca de discurso indireto, que é a oração subordinada substantiva, e também não tem a marca do discurso direto, que são os dois pontos, é o travessão, tudo aquilo que indica que a personagem vai falar. O discurso ele é feito pela boca da própria personagem, mas ele não tem essas marcações que o discurso direto tem. Isso é o chamado discurso indireto livre. Beleza? Agora vejamos, o que uma boa crônica argumentativa precisa ter? Primeiro, poxa, se eu tenho que defender um ponto de vista, eu tenho que argumentar e, por meio desses argumentos, persuadir. A linguagem
da crônica é uma linguagem coloquial, mas cuidado, não confunda coloquialismo com erro gramatical, tá? Não é para confundir essas coisas. A linguagem é simples, sem rebuscamento e direta. Textos relativamente pequenos. Quando a gente diz que o texto é pequeno, nós estamos falando de quê? Estamos falando da limitação tanto temporal, né? A crônica é um recorte temático, é um recorte temporal, quanto de extensão mesmo do texto. O texto não pode ser muito grande. Tem que ter temas do dia a dia, ou seja, do cotidiano. E é importante, é bom que sejam temas polêmicos, né, para que as pessoas possam observar o seu ponto de vista de uma maneira diferente, de uma maneira não tão agressiva, né? Tem que ter uma crítica em relação a essa situação do dia a dia, uso de humor e ironia, com uma dosagem suficiente para não virar um texto humorístico, né? Induz a reflexão, assim como as crônicas reflexivas, mas ela vai induzir a reflexão por meio destes argumentos que você colocou, ao contrário das reflexivas, que não têm argumentação. Tem que apresentar subjetividade, afinal de contas é você que está escrevendo, uma criatividade moderada, observando se é a questão do dia a dia, do cotidiano, a fusão do estilo jornalístico com o estilo literário. O que acontece? É um texto, como eu disse para vocês, do domínio jornalístico, ele é publicado nas revistas e jornais. Quando a gente fala fusão do estilo jornalístico, é observar aquela questão do contexto de circulação, contexto de circulação do seu texto. Suponhamos que isso aqui seja um O. Contexto de circulação. Por quê? Porque quando a gente diz que a linguagem tem que ser coloquial, a gente tem que observar que se o seu texto tem como intuito circular por uma região muito grande, como o Brasil, por exemplo, então a gente não pode se limitar a colocar regionalismos nesse texto. Se eu faço uso de regionalismos no meu texto, em algumas localidades do país, em algumas regiões, as pessoas podem não entender aquilo que está escrito, e esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é fazer com que as pessoas entendam o meu texto, entendam a minha crítica, e, se possível, que elas peguem a minha ideia, o meu ponto de vista, e tomem para si como verdadeiros, beleza? Poucos personagens, e aqui ele coloca se houver. Por quê? Porque algumas crônicas argumentativas nem apresentam personagens, tá? Nem apresentam. Mas como é um texto narrativo e a gente está começando a trabalhar com isso, eu recomendo que tenha pelo menos um personagemzinho, dois que interajam ali. Acho que fica interessante. Esses personagens podem nem ser, desculpa aí o uso do pleonasmo, eles não precisam ser personificados, né? Eu não preciso atribuir um nome para essa pessoa, eu posso tratar de maneira genérica e aí o texto fica até melhor. Beleza. Tem que ter tempo e espaço limitados, como eu falei para vocês, é um recorte temporal, é um recorte de uma cena, então por isso que o espaço é limitado e o tempo é limitado. E o caráter contemporâneo, porque tem que ter o caráter contemporâneo, porque vai falar de assuntos do dia a dia, assuntos cotidianos. Se eu for pegar o dia a dia e o contexto, por exemplo, de um Brasil dos anos da década de 20 do século passado, as coisas que aconteciam ali não necessariamente pertencem ao nosso cotidiano. Então, é bom que se traga para o nosso dia, para a nossa vivência atual, para que as pessoas consigam entender. Beleza? Beleza. Então, vamos observar agora uma crônicazinha da Lia Luft, tá? Que se chama Quanto Nós Merecemos. É uma interrogaçãozinha, é uma pergunta. E aí a gente tem que tomar o cuidado também de
tentar interpretar aquilo que a gente lê. Eu só vou ler a crônica aqui para vocês, eu não vou interpretar, a interpretação a gente vai fazer na próxima aula, na aula ao vivo, segunda-feira, beleza? Então vamos lá. O ser humano é um animal que deu errado em várias coisas. A maioria das pessoas que conheço, se fizesse uma terapia, ainda que breve, haveria de viver melhor. Os problemas podiam continuar ali, mas elas aprenderiam a lidar com eles. Então vamos observar aqui o seguinte: tem personagens texto? Tem, até então eu posso observar que tem. Eles só não estão especificados, aquilo que eu chamei de personificado no slide anterior. Então, não foi personificado, mas ele fala aqui, ó. Ela diz, a maioria das pessoas que conheço. Tá? Então, vamos embora, vamos continuar. Sem querer fazer uma interpretação barata ou subir além do chinelo, como qualquer pessoa que tenha lido Freud e companhia, não raro penso nas rasteiras que o inconsciente nos passa e enquanto nos atrapalhamos por achar que merecemos pouco. Lembra que o título era esse aqui. Quanto nós merecemos? Beleza. Pessoalmente, acho que merecemos muito. Nascemos para ser bem mais felizes do que somos, mas nossa cultura, nossa sociedade, nossa família não nos contaram essa história direito. Fomos onerados com contos de ogros sobre culpa, dívida, deveres e mais culpa. Um psicanalista me disse um dia: minha profissão ajuda as pessoas a manter a cabeça à tona d'água. Milagres ninguém faz. Nessa tona das águas da vida, por cima da qual nossa cabeça espia, se não naufragamos de vez, somos assediados por pensamentos nem sempre muito inteligentes ou positivos sobre nós mesmos. As armadilhas do inconsciente, que é onde nosso pé derrapa, talvez nos façam vislumbrar nessa fenda obscura um letreiro que diz: eu não mereço ser feliz. Quem sou eu para estar bem, ter saúde, ter alguma segurança e alegria? Não mereço uma boa família, afetos razoavelmente seguros, felicidade em meio aos dissabores. Nada disso. Não nos ensinaram que Deus faz sofrer a quem ama? Portanto, se algo começa a ir muito bem, possivelmente daremos um jeito de que desmorone, a não ser que tenhamos aprendido a nos valorizar. Vivemos o efeito de muita raiva acumulada, muito mal entendido, nunca explicado, mágoas infantis, obrigações excessivas e imaginárias. Somos ofuscados pelo danoso mito da mãe santa e da esposa imaculada e do homem poderoso, pela miragem dos filhos mais que perfeitos, do patrão infalível e do governo sempre confiável. Sofremos sob o peso de quanto devemos a todas essas entidades inventadas, pois, afinal, por trás delas existe apenas gente tão frágil quanto nós. Esses fantasmas nos questionam, mãos na cintura, sobrancelhas iradas. Ué, você está quase se livrando das drogas. Está quase conquistando a pessoa amada, está quase equilibrando sua relação com a família, está quase obtendo sucesso, vive com alguma tranquilidade financeira. Será que você merece? Veja lá. Ouvindo isso, assustados, réus, num ato nada falho, tiramos o tapete de nós mesmos e damos um jeito de nos boicotar. Coisa que, aliás, fazemos demais nesta curta vida. Escolhemos a droga em lugar da lucidez e da saúde. Nos fechamos para os afetos em lugar de lhes abrir espaço. Corremos atarantados em busca de mais dinheiro do que precisaríamos. Se vamos bem em uma atividade, ficamos inquietos e queremos trocar.
Se uma relação floresce, viramos críticos mordazes ou traímos o outro, dando um jeito de podar carinho, confiança ou sensualidade. Se a gente pudesse mudar um pouco essa perspectiva e não encararmos drogas, bebidas em excesso, mentiras, egoísmo e isolamento como proibidos, mas como uma opção burra e destrutiva, quem sabe poderíamos escolher coisas que nos favorecem e não passar uma vida inteira afastando o que poderia nos dar alegria, prazer, conforto ou serenidade. No conflitado e obscuro território do inconsciente, que o velho sábio Freud nos ensinaria a arejar e iluminar, ainda nos consideramos maus meninos e meninas. Crianças mal comportadas que merecem castigo, privação, desperdício de vida. Bom, isso também nós somos. Isso também somos nós. Estranho animal que nasceu precisando urgente de conserto. Alguém sabe o endereço de uma oficina boa, barata, perto de casa? Ah, e que não lide com notas frias? Esse aqui é o nosso texto, né? A nossa crônica argumentativa, a crônica que traz todos esses elementos aqui. Você percebe que a autora põe o ponto de vista dela em relação a essa situação que ela mesmo exemplificou com essa história que ela começou a contar aqui, né? A gente percebe que a argumentação de uma crônica ela não usa aqueles recursos argumentativos que nós estamos habituados, como dados estatísticos, alusão histórica, coisas do tipo, né? Você viu aqui que ela trouxe um pouco de Freud, que é o cara que trata, né, o mestre da psicanálise aí, para poder entender um pouco da mente das pessoas como recurso para poder colocar o ponto de vista dela em prática aqui dentro desse texto. O ponto de vista dela está um pouco camuflado aqui, ó, mas ela diz assim, ó: acho que merecemos muito. Então, mesmo diante dessa situação aqui, ela fez uma pergunta: quanto nós merecemos? Ela respondeu. O ponto de vista dela está aqui, tá? Em meio a toda essa historinha que foi contada, ela vai inserindo o ponto de vista dela de maneira sutil, de maneira agradável, para que as pessoas não se sintam chocadas com esse texto, né? Diferente de um artigo de opinião, por exemplo, em que o escritor, né, o redator, ele não tem esse tipo de preocupação, né? Ele não tem essa preocupação em não chocar o leitor. Já a crônica, não. A crônica, ela tem essa questão de lidar com isso de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais prazerosa, que as pessoas leem sem, sem ter um desconforto e façam isso de uma maneira bem bacana, tá bom? Então, fica aí essa aula para vocês. Espero que vocês tenham entendido aquilo que eu queria trazer, né, toda a ideia. E na próxima aula, na nossa live, nós iremos discutir esse texto. Eu quero saber o que vocês acharam desse texto, né? Se vocês entenderam de fato. Então, façam uma leitura com calma. Eu vou colocar esse slide né, no material de vocês, se vocês poderem fazer uma análise bem bacana desses elementos aí, tá bom? Então, um forte abraço, bons estudos e fiquem com Deus.